É um imenso prazer poder ter você aqui conosco no programa Você Empreendedor, patrocinado pela Zilp Negócios. E agora também patrocinado pela Decorale. Hoje nós temos um convidado também muito especial. Já vou apresentar já para você. Ele vem há muito tempo na arte da decoração, sofisticação, na arte de conquistar arquiteto e na arte do comércio, na arte, como nós vamos dizer, ele tem a facilidade, ele tem o conhecimento e o know-how a respeito de publicidade, arquiteto, propaganda, marcas, tá bom? Daqui a pouquinho já vou apresentar para você, tá bom? Eu quero fazer a propaganda da Decorale. A Decorale está nascendo agora aqui em Americana. Quero convidar você, arquiteto, você designer, você engenheiro, a participar conosco. É um projeto fantástico, aonde juntos conseguimos o requinte, a sofisticação e a inovação, tá bom? Será um prazer ter você, arquiteto, e vocês, fornecedores, junto conosco aqui na Decorale. É um projeto que se inicia aqui em Americana, Santa Bárbara, e ele segue depois para todo o estado de São Paulo e todo o Brasil, tá bom? Este programa tem o patrocínio da Zilp Negócios, que você já sabe o que é a Zilp Negócios, e é uma honra você que está com a gente. Não esquece de apertar o sininho, não esquece de seguir a gente, tá bom? É muito importante para que o YouTube reconheça que este programa tem relevância, e é muito importante que você se inscreva no canal e também compartilhe, tá bom? Eu quero, sem demora, apresentar o meu amigo Josimar Germano. Josimar, seja bem-vindo. Obrigado, Alexandre. Obrigado aí pelo convite, para a gente falar um pouco aí desse mercado e do projeto Decorale. Josimar, é uma honra ter você aqui com a gente. É um prazer para a gente aqui, ó, da Zilp Negócios, e você empreendedor, como um empreendedor também, ter uma pessoa tão experiente no mercado e com tanto tempo e tanto sucesso nesse mercado. Eu gostaria que você se apresentasse sobre a sua carreira profissional, como foi, como é. Fique à vontade. Tá bom, vou falar brevemente. Não se preocupe brevemente, fique à vontade. Tá? Eu já trabalho no mercado que a gente chama de mercado de arquitetura, ou seja, quando o arquiteto é o indicador de produto, né, há mais ou menos 20 anos. Né? Então, já trabalhei com diversas marcas, sempre voltado para o segmento de arquitetura, o mercado de luxo. Né? Então, as marcas, em parceria com o arquiteto, ela consegue chegar no consumidor final. Então, eu já trabalho nesse mercado aí com diferentes marcas há mais ou menos 20 anos. 20 anos é um número bem considerável, né, Josimar? Produz uma experiência entre o arquiteto, entre uma marca de luxo, entre também um arquiteto que trabalha com luxuosidade, né? Indicando e trabalhando nesse mercado, assim, você tem uma experiência bastante grande. Eu queria que você falasse sobre isso, por onde você passou, como é que nasceu essa ideia. Eu já trabalhei em outras empresas que não do segmento de arquitetura, né? Trabalhei em multinacionais, mas a primeira empresa que eu entrei, que era do mercado de arquitetura, foi a Eletromec, que é uma empresa de eletrodomésticos de alto padrão. Né? Então, quando eu entrei nessa empresa, a gente tinha que desenvolver esse mercado. Hoje, a Eletromec é muito conhecida no mercado, ela tem lojas próprias no Brasil inteiro, mas no começo não. E como é que a gente fazia? Eu fiquei pensando para que ela fosse conhecida. Era interessante você fazer uma comunicação em massa? Não. Por quê? Porque é um segmento de mercado que compra a Eletromec, um segmento de luxo. Então, não adianta você fazer uma propaganda no Jornal Nacional e atingir muitas pessoas que não têm o poder aquisitivo para comprar um eletrodoméstico de alto padrão. E daí surgiu
a ideia, a necessidade de falar com quem especifica esse eletrodoméstico de alto padrão, que é o arquiteto. Os produtos de gourmet de alto padrão, eles são geralmente parte de um projeto. Ninguém compra um forno de embutir e leva para casa e não tem onde embutir. Então, para a pessoa comprar um forno, um cooktop, uma geladeira que muitas vezes é de embutir também, que é esse mercado gourmet de alto padrão, eles têm que ter um projeto. Ou seja, alguém fez um projeto para esse produto entrar. E quem faz o projeto é o arquiteto. Então, aí a ideia de divulgar para os arquitetos a marca, né? E como que a gente iniciou isso? Iniciamos fazendo parceria com a Casa Cor em todo o Brasil. Então, nós nos aproximamos da Casa Cor, que é uma marca e referência no país, que tem mostras desde Porto Alegre ao Nordeste, e começamos a fazer essa parceria. Então, nós colocávamos o produto nas mostras de decoração em parceria com o arquiteto. Então, o produto começou a ser conhecido muito fortemente pelos profissionais de arquitetura, tá? E não tanto pelo público, porque é um produto muito segmentado. Então, o arquiteto ele conhecia, colocava no espaço dele na amostra, o visitante da amostra acabava conhecendo o produto, porque quem visita uma amostra de decoração, existem pesquisas, ele está inserido nesse contexto. Ou ele está construindo, ou ele vai construir, ou ele está reformando. Então, as pessoas que visitam uma amostra, elas têm uma intenção, tá? De ver alguma coisa nova, de buscar alguma coisa, e ela está nesse processo. Então, foi meio que unir o útil ao agradável, ou seja, a gente participava da amostra, fazia parceria com os arquitetos e, consequentemente, divulgava para um público bem segmentado, que é o público que consome decoração, tá? Então, e aí a marca deslanchou, uma marca que nem era conhecida. Logicamente, se você chegar hoje no mercado comum e falar de Eletromec, muitas pessoas não conhecem. Tá? Vai conhecer Brastemp, Electrolux, que são marcas mais populares. Mas quando você chega no mercado de alto padrão, todo mundo conhece. Tá? Interessante. Todo mundo sabe. Se pegar uma pessoa que está construindo num condomínio, uma casa já de acima de 1,5 milhão, ele já tem essa noção de que ele vai ter um espaço gourmet na casa e que ele quer ter um bom produto lá. E ele já passa... O arquiteto já indicou, ele já está mais ou menos. Então, é bem focado. Quando você trabalha no mercado de arquitetura, você tem um foco muito forte, tá? Nesse segmento de alto padrão. Porque se você for fazer uma comunicação em massa, vai perder, vamos dizer assim, assertividade. Sim. Tá? Ele vai pluralizar, né? Isso. E aí não vai atingir realmente... Não vai atingir. O público que realmente... O público-alvo, né? Isso, o público-alvo. E falando aí da ideia da Decorale, que é uma mostra de decoração na cidade de Americana, né? Sim. O que acontece? As cidades que têm mostras, elas passam a consumir mais decoração. Tá? Entendi. Então, isso é muito bom para o arquiteto da região. Tá? As pessoas começam a conhecer o trabalho do arquiteto. Sim. As pessoas começam a valorizar a arquitetura. Então, por exemplo, você hoje tem, basicamente, mostras em capitais. Sim. Tá? Exceto capital, você tem algumas cidades, como Campinas, eu sei que tem Niterói, no Rio de Janeiro, Sim. Ribeirão Preto. Eu acho que, fora as capitais, só essas cidades têm mostras. Então, você, hoje, comparar o mercado de Campinas com o mercado de uma cidade grande também, Londrina, Maringá, Campinas consome muito mais as marcas de arquitetura do que Londrina, Maringá. Tá? Verdade. Verdade. Porque lá tem uma mostra, as pessoas valorizam, as pessoas vão... Lá não é a Casa Cor, lá tem a Campinas Decor, que é uma marca que vai fazer 30 anos na cidade. Então, o mercado, os arquitetos de Campinas,
eles são muito mais prestigiados, eles participam dessa mostra. Então, é bem interessante. Ribeirão Preto, até pouco tempo atrás, não tinha mostra. Sim. Tá? Então, é interessante você ver que se valorizava muito mais nos condomínios o carrão na garagem Sim. do que a decoração da casa. Sim. E agora, com Ribeirão Preto, com a Casa Cor, que acho que já está lá há uns 6, 7 anos, começa a ter mais uma participação de arquitetura. Os arquitetos são mais reconhecidos, são mais, se busca mais por projeto com arquitetura, né? Então, hoje, a cidade muda quando você tem uma mostra. Verdade que ela dá todo esse impacto? Dá todo esse impacto. E em Campinas, como chama, então, a Decor? Em Campinas chama Campinas Decor. É o que existe hoje? É o que existe Só hoje. ela? Só ela. A Campinas Decor. Tá. E ela está há quanto tempo em Campinas? Então, esse ano faz 30 anos. Nossa, deixa eu marcar aqui, 30 anos. 30 anos de Campinas Decor. Então, isso faz com que a cidade, por exemplo, todo mundo que está construindo nos grandes condomínios, que Campinas tem bastante, nos alto padrão de edifícios. Agora, por exemplo, Campinas vai ter um bairro novo em torno do Iguatemi. Sim, conheço. Totalmente novo. Aí vai ser um empreendimento do mais moderno. Então, altíssimo padrão. Todo esse público, quando tem uma mostra, ele está lá visitando, porque ele quer ver as tendências, quer conhecer o que há de melhor, quer ver os projetos, quer ver qual o profissional que ele se identifica como consumidor, porque, às vezes, tem um profissional que tem um estilo, outro tem outro. E eu vou me identificar com alguém. Entendi. Não vou me identificar com todos. Sim. Entendeu? Então, uma mostra na cidade, ela dá uma reviravolta muito grande para as marcas, para os lojistas e para os arquitetos. Tá. E o cliente final também ele tem esse benefício? Sim, sim. Porque ele tem assessoria. Porque ele começa a enxergar detalhes que ele antes não percebia. Sim. Então, por exemplo, quando você você tem a ideia de fazer na sua casa uma decoração, sim, você faz de um jeito que você viu lá, foi na internet e tal. Agora, quando ele contrata um arquiteto, o arquiteto faz um projeto, coisas que ele sequer imaginou. Ele sugere coisas que vai otimizar espaço, que vai fazer a casa ficar bonita, vai atender as necessidades dele. Então, ele vê a importância do profissional de arquitetura numa mostra. Ele vai dizer, nossa, que ideia legal, isso aqui nunca tinha pensado. Né? Um home theater. Adoro home theater. As adegas hoje, para quem gosta de vinho, numa sala. Legal. Então, ele começa a enxergar coisas que ele nem tinha pensado de colocar na casa dele. Mas, numa mostra, ele vai ver. Né? Porque é interessante para o profissional de arquitetura, o profissional, nem sempre, ele consegue fazer aquilo que ele gostaria. Né? Por quê? Porque o profissional tem que fazer um projeto para o cliente. O projeto tem que entender a expectativa do cliente. Então, muitas vezes, ele não faria tal coisa, mas ele tenta se ajustar ao cliente dele. Numa amostra, não. O arquiteto vai fazer um espaço para ele, aquilo que ele sonha em fazer de projeto. Então, ele vai fazer um quarto, vai ser um quarto sem interferência. É o quarto que o arquiteto sonharia em fazer. Então, ele vai deixar aquilo a cara dele. Entendeu? Então, a oportunidade dele mostrar o trabalho dele para o público da cidade. Sim. Tá? E ser valorizado, né? Porque aí todo mundo vai... É como um reconhecimento, vamos dizer assim. Né? O arquiteto que faz mostras de decoração, isso é certo, ele muda de patamar. Verdade. Muda. Porque ele traz consigo os fornecedores que... Sim. Quando você levanta a maré, você levanta os barcos, ele traz consigo o valor particular que o arquiteto tem, que o arquiteto ele tem o feeling de entender do cliente, a necessidade do cliente, que às vezes nem o cliente tem. E ele atende de uma forma peculiar, aonde o cliente não esperava e podendo trazer economia também? Sim, sim. Tem. O arquiteto, por exemplo... Ele já conhece os processos, ele já conhece os fornecedores, né? Então, ele vai indicar, por exemplo, o arquiteto ele trabalha de uma forma que ele não quer nem muita dor de cabeça. Né? Então, ele vai trabalhar só com fornecedores parceiro dele que deem bom resultado. Sim, então, você entendi. tendo um profissional, logicamente, tem que fazer cotações, ele Sim. recomenda 3 ou 2 fornecedores, nunca um só.
mas ele trabalha com fornecedores que têm instalações boas, que têm uma assistência técnica boa, que não vai dar problema, né? Diferente de você buscar na internet aí um fornecedor solto, e esse fornecedor pode dar uma dor de cabeça grande para o consumidor final na obra, né? Em outras palavras, assim, para um fornecedor começar a fazer parceria com um arquiteto de nome, renome, um grande arquiteto, vai levar um tempo até que ele prove a sua capacidade de entrega, prazo, beleza, requinte e mais coisas. É isso? Isso, exato. Por exemplo, um fornecedor que quer entrar nesse segmento de arquitetura, ele tem que ter uma estrutura para não pisar na bola, ou seja, o arquiteto indicou ele tem que cumprir tudo que foi prometido, então o arquiteto vai trabalhar com ele mais vezes. Lógico que tem o começo, não conhece, há mais alguém. Hoje a indicação é muito forte, né? Sim. Então quem é bom no mercado já se sabe, já se conhece na cidade. Mas aí ele vai passar a ser uma referência para o arquiteto, né? Por exemplo, uma amostra, que é a Decorale, o projeto. Ele vai chamar alguns fornecedores para apoiá-lo na amostra. Sim. Nessa amostra, ele já vai sentir quem é aquele fornecedor que cumpriu o prazo, que entregou, que o produto é bom. Então, ele já começa a sentir isso e ele passa a ser... Pode ser que ele vá chamar fornecedores que já eram dele e também fornecedores novos para poder testar novos materiais, para poder fazer algo diferente, né? Porque numa amostra, o profissional vai tentar trazer o que tem de melhor, Sim. de inovação, de tendência. Ele não quer fazer um projeto comum, né? O profissional quer fazer algo novo. Então, ele estuda bastante, então ele já viu uma automação, por exemplo. Sim. Ele não fez na maioria dos projetos dele porque era caro, o cliente não quis, mas numa amostra ele já vai querer fazer com automação para poder dar um resultado, né? Essas tendências novas, tudo de novo, um revestimento novo que surgir, ele tem isso na cabeça porque ele é sempre estimulado a visitar fábricas. O arquiteto é muito requisitado, né? Então, ele tem muita coisa, mas muitas vezes ele não consegue, né, colocar num projeto porque tem as limitações da verba do cliente, tem uma série de coisas que muitas vezes não se encaixa. Mas numa amostra, sim, ele vai colocar e quem for visitar o consumidor final realmente vai se surpreender, né? Uma amostra é para isso, né? Para ver coisas diferentes, coisas novas e sempre coisas que é possível executar, nada de devaneios, né? Nós não vamos pegar, junto com o Elon Musk, uma viagem para a Lua, não. Não, ainda não. Josimar, mas quando o arquiteto ele começa a participar de uma amostra, como da Decorale, ele é convidado a participar. Automaticamente, então, ele vai trazer para a Decorale alguns fornecedores, né, que ele vai escolher também para que ele possa fornecer os produtos na amostra dele. Vamos dizer, ele escolheu o Living ali para fazer o trabalho. Aí esse fornecedor vai fornecer alguns produtos para ele trabalhar ali, é isso? É isso. Ele, por exemplo, ele escolheu o Living, então ele vai ter um fornecedor de uma empresa de obra, se ele vai quebrar alguma parede, alguma empresa de engenharia parceira dele para fazer essa parte de estrutura do ambiente. Depois ele vai ter o fornecedor dele de pintura. É muito fornecedor, tá? Então, movimenta o negócio da cidade muito fortemente. Verdade? Verdade. Porque são vários espaços com vários profissionais e todos esses profissionais fazendo obra, né? Então, tem a parte de obra, depois aí chega a parte fina de decoração, então você vai falar um living, que é o que você citou, Sim. Móveis, cortina, decoração fina, quadros, vasos, cristais, é uma gama muito grande de fornecedores que ele vai movimentar para fazer um espaço. Sim. Imagine quando você está multiplicando isso numa amostra, que pode chegar a 30 espaços. O projeto é para 20, 25 agora, isso da Decorale. 25 espaços. Então, às vezes, os profissionais se juntam. Então, em 25 espaços... Também eles se juntam. Você pode ter 50 profissionais trabalhando em 25 espaços, tá? E aí movimenta não só o arquiteto,
o design de interior, o paisagista, Sim. tá? Porque tem uma área externa, tem que fazer um jardim bonito. Realmente, uma mostra como a Decorale vai movimentar a cidade no segmento arquitetura. E todo mundo sai ganhando, porque, por exemplo, o cliente final que visita a mostra, ele vai ver uma cadeira maravilhosa que é dos sonhos, ele vai, que loja que é, né? Aí vai ver outro produto que ele gostou muito, e isso começa a movimentar a cidade. Josimar, quando o arquiteto ele traz um cliente, vamos dizer, para uma pintura da parede ou para um revestimento de parede, normalmente ele ganha do fornecedor para aquele ambiente, vamos dizer, para o living, valor integral. Como é que funciona, mais ou menos, o mercado hoje? Depende muito da parceria do arquiteto, né? Uhum. Então, os arquitetos que já têm uma parceria boa, porque assim, é tudo negócio, Sim. né? Então, por exemplo, o fornecedor, vamos dizer, de um papel de parede, Sim. ele fornece no intuito de demonstrar o produto dele, Sim. tá? Então ele também vai fazer propaganda do produto dele, e no intuito da parceria com aquele arquiteto. Tá? Entendi. A parceria aquele arquiteto vai indicar ele nas obras que ele tem. Tá? Se ele já é um indicador, aí é mais fácil mais ainda. fácil ainda. Mas também, nessas mostras, tem a oportunidade, porque o pessoal chama de novos talentos. Tá? O arquiteto. Um arquiteto que é jovem, que ainda está iniciando. Geralmente, essas mostras dão oportunidade para novos talentos. Uhum. E são arquitetos que têm já projetos muito bons, mas não é um renomado, um arquiteto que já tem 20, 30 anos de experiência. Tá? Uhum. Ele tem 3, 4 anos que saiu da faculdade. Mas ele tem muita garra, tem muita ideia. Então, é interessante que os lojistas da região também apoiem esse tipo de arquiteto, né? Não só o que já é parceiro dele. Esse apoiador, esse lojista, ou até uma empresa, uma fábrica que fabrica algum piso, algum material, ele pode fornecer até 50% de desconto, 25%, ou até off. Né? Normalmente as empresas oferecem off, tá? Que legal. Porque vamos dizer assim, uma mostra nada mais é do que uma feira, né? Então, se você vai numa feira expor seus produtos, ali você está expondo numa mostra, só que num ambiente real. Sim. Então, a pessoa não vai ver uma parede com o revestimento, vai ver ela inserida num contexto. No contexto da casa. E aí da casa. Então, é mais legal ainda, né? Eu não sei em Americana, mas a Americana já teve decor, né? Então, já eu conheci, já é uma cidade que já conhece um pouco de mostra. Sim. E os lojistas devem querer participar em massa, né? Porque isso movimenta. Tá. Em Campinas, a visitação, você acha que número chega de visitas numa Decor em Campinas? Acho que chega a quase 50 mil visitantes. Visitantes. É bastante, né? Porque Campinas é uma cidade que tem 1 milhão de habitantes. Né? E em volta de Campinas também, né? Hoje a gente chama RMC, né? Que seria as cidades que estão em Indaiatuba, Valinhos, Vinhedo, Paulínia, Montemor, Sumaré, Hortolândia. Essas cidades todas chamam de região metropolitana de Campinas. Né? Região metropolitana de Campinas, RMC. Tá. Aqui em Americana, Santa Bárbara é junto. Eu acredito que nós devemos ter aqui, acho que uns 300 mil habitantes em Americana, ou uns 200 e alguma coisa em Santa Bárbara. Santa Bárbara e Americana, estamos falando de 500 mil habitantes. É a metade de Campinas. Então, a gente considera um trabalho assim, forte. E junto com esse RMC que eu acabei de aprender, né, vai trazer também muitas visitas. Na sua experiência como consultor da Decorale, que você já é, né, convidado, já participa como consultor nosso, né? Qual é a expectativa que você acha de visita numa Decorale aqui em Americana? Tudo depende muito porque assim, da comunicação que vai ser feita nessa comunicação inicial. Tudo depende muito dos profissionais que estão participando. Né? Então, por exemplo, tem que convidar os profissionais que já são referência na cidade. Sim. Esses profissionais participando. Tudo depende muito, né, de toda a comunicação, as pessoas saberem que tem uma cidade menor, é mais fácil a comunicação. Verdade. Do que os custos são mais baratos, uma série de coisas é mais barato. Né? E uma cidade menor não tem tantos eventos a toda hora. Tá?
tem lá a festa do peão, mas não é uma coisa que tenha... Então, deve ter uma boa visita. Não dá para estimar assim, um número, mas eu acredito que o pessoal visite bastante. Você acredita que 5 mil visitas? Acho que sim, mais sim, até. Mais 10 mil, você acha mais que ou menos. Umas 10 mil Se tem visitas. 500 mil habitantes. Sim, e fora o RMC, você acha que sim. pode chegar? Esse, por exemplo, quando você traz arquitetos de fora também... Sim, a ideia então, aí esses arquitetos já vão trazer um público que já é cliente, já vão trazer parceiros deles, os parceiros já vão indicar para visitar, e aí é uma engrenagem que o negócio deslancha. O pessoal que faz a Decor em Campinas, você acha que os arquitetos que fazem lá, há possibilidades deles participarem também da Decorarem Americana? Sim, se o arquiteto tiver a intenção de expandir negócios maior do que o que ele tem hoje, é uma boa oportunidade para ele. Mesmo que a Decorarem Americana não seja de um nível e da estatura da Decor em Campinas. Eu falei um pouco de começo de carreira, né? Uhum. Então, eu comecei na Eletromec nesse segmento. Sim. Depois, eu fui para a Greenhouse, que são móveis de área externa. Uhum. E hoje, há 8 anos, eu estou na Aquaplace. A Aquaplace, depois eu queria que você me falasse dela. Que são banheiras e spas. E a ideia, quando eu cheguei lá, como a gente tinha um espaço grande para showroom, se eu colocasse banheiras soltas, spas, eu achei que ficaria muito perdido. Então, eu tive a ideia de fazer uma amostra Sim. no showroom da fábrica. Interessante. E a gente já está indo para o 8º ano. Que legal. E a gente consegue trazer arquitetos bons, renomados. É uma amostra pequena, não se compara com uma Campinas Decor. A Decorale vai ser uma amostra maior, né? Lá é uma amostra dentro de uma empresa, então são 14 salas de banho. Tem bastante ambiente, né? 14, né? 14 salas de banho. E a gente convida os arquitetos e eles vêm. Eles fazem uma amostra maravilhosa em termos de decoração, inovação. E não é diferente de uma amostra como a Decorale, como a Campinas Decor. Por quê? Porque a Decorale Campinas Decor é uma amostra aberta ao público. Então, vai ter visitação, vai ter um retorno para o profissional maior do que uma amostra dentro de uma fábrica. Mas, mesmo assim, a gente consegue. Então, os arquitetos eles entendem e gostam de participar de mostras. Eles entendem que é uma forma deles mostrarem o trabalho dele. E um trabalho dele sem interferência, né? Interferência que eu digo eles podem usar toda a criatividade deles num projeto. Diferente de quando eu faço para um cliente, que eu tenho limitações de budget do cliente, limitação do gosto do cliente, o arquiteto tem que se adequando, né? Então, o arquiteto ele gosta bastante dessa parte de mostra. Tá. Eu queria que você falasse um pouquinho da Aquaplace, como ela funciona e algumas coisas, e o pessoal da produção vai segurando um pouquinho a Aquaplace e alguns vídeos que tem, algumas fotos que tem, e você falasse um pouquinho a Aquaplace é uma empresa que está no mercado há 44 anos, Bom. De banheiras e spas. Essas que nós estamos olhando Isso, aqui. Aí é um spa. São produtos realmente voltados para o mercado de luxo, com qualidade. Sim. Tá? O mercado hoje existe aí produtos de menor custo, da internet, mas a gente foca na qualidade e no design. Né? Eu vi lá, fantástico. Então, a gente, com essa amostra, o que é interessante essa amostra para a Aquaplace? A Aquaplace, antes, ela não atuava muito forte no segmento de arquitetura. Ela tinha muito segmento de varejo. Ela não atuava? Não. Essa aqui também é uma... É um spa também. Um spa. Tá bom. Ela atuava muito no mercado de varejo, com produtos mais simples, né? Aí, quando eu iniciei o trabalho para o mercado de arquitetura, a gente começou a ter produtos para esse mercado de luxo, né? Que são as banheiras de imersão. Hoje a gente tem uma banheira toda de cobre. Verdade. Uma banheira que custa aí na faixa de R$40 mil. E por ser cobre, ela beneficia também ela mantém saúde. Saúde, aquecimento da água, tem uma série de benefícios. Verdade. Né? Então, a gente expandiu para esse mercado de luxo e hoje a gente trabalha bem forte com os arquitetos da região. Né? Entendi.
E fala um pouquinho mais, alguns tipos de banheiro. Eu entrei num ambiente lá onde eu entrei numa banheira e ela começou a tocar um som, umas luzes ali, assim. Eu achei uma banheira muito linda, até tem uma foto dela no meu... Né? Fala um pouquinho delas. Banheiras, hoje você tem categorias, né? Sim. Então, você tem as banheiras com hidromassagem, né? É uma banheira que tem os jatos e ela faz a hidromassagem. O movimento da água que massageia os seus músculos. Sim. Tá? Então, você tem tanto nas banheiras quanto nos spas. Agora eu entendi o que é hidromassagem. Hidromassagem. Porque hidromassagem, mas não sabia que era massagem através da água, né? Isso, massagem através da água. Os spas e banheiras, a diferença é o seguinte. Qual? Os spas são uso comum. Então, é para você usar com os amigos, com a família. A banheira é um banho. Então, no máximo, 2 pessoas, uma coisa mais íntima. Né? Então, banheira tem as duplas. Agora, spas, você tem 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas, né? Para ser uma coisa de convívio. Então, hoje, tem muita gente que... casais mais idosos, né? Sim. Que não quer ter uma piscina, porque pelo trabalho de manutenção, você tem um spa, e aí o aquecimento da água é muito bom. Aquece bem, então você pode usar o ano inteiro. E aí você pode ficar lá com os amigos, bebendo, conversando, né? É meio que uma área de convívio com amigos, tá? Os spas. A banheira não, uma coisa de banho íntima. Então, até 2 pessoas. Né? Aí existe as banheiras de imersão, que é uma tendência hoje, que é uma banheira que não tem nada, ela não tem jato, ela não tem nada. É para pessoas que preferem um banho mais silencioso, mais zen, uma coisa mais introspectiva. Né? Mas a água quente também. A água quente também. E é uma banheira que tem mais design, pelo fato porque você tem aquelas banheiras que você tem que embutir ela na alvenaria, né? E as banheiras de imersão, elas vão prontas. Então, ela tem um design diferente, é uma peça dentro do banheiro decorativa, né? E banheira, por incrível que pareça, é uma referência de luxo. Verdade. Você pode ver em qualquer novela, em qualquer filme, em que a pessoa tem uma ascendência social, ganhou um prêmio, aparece ela na banheira tomando uma champanhe. Eu vou colocar uma banheira em casa e só vou tirar foto na banheira com a champanhe. É uma imagem de luxo. Pensou em luxo, você pensa numa banheira tomando uma champanhe com aquela espuma, relaxando e tal. Então você trabalha com um produto que é praticamente mais luxuoso na mentalidade das pessoas. Quando as pessoas você pode notar, ficou rica, ou ganhou não sei o quê na novela. Aquele personagem que teve uma ascensão social... aparece ali na banheira tomando champanhe com aquela espuma, se for mulher com aquela toalha no cabelo. Com 2 coisinhas. É um clichê, vamos dizer assim. Sim. Essa imagem de luxo. Tá? Eu tenho uma dúvida na sua explicação. Você falou do spa, né, que é para pessoas e amigos. Me corrija a hora que eu errar. Okay. A banheira, que é algo mais íntimo, e também a imersão. Que é a banheira de imersão, que é onde ela não tem o movimento da água, mas ela é somente aquecida. Mas o spa, quanto à banheira, ela tem a hidromassagem. Isso, o spa e a banheira tem. Tem. Você tem as banheiras com hidro e as banheiras de imersão. Certo. Tá? Os spas todos com hidro. Todos têm. Porque aí já é uma coisa maior, então a pessoa quer ficar lá naquele movimento. E varia de tamanho o spa. Varia de tamanho. Para 3, 4, 5, 6, 7, 8, tem spa hoje gigante. Verdade. Bacana. Deixa eu te perguntar, a Aquaplaza é o quê? É uma loja? O que é? A Aquaplaza é uma indústria, né? Na verdade, ela se chama Stanplas. Stanplas. Artefatos Plástico Limitada. Ela começou como uma indústria de moldes para a indústria plástica. E depois ela foi fabricando os próprios produtos, né? Então, aí a marca Aquaplaza é a marca de banheiras e spas. Sim. Tá? Que ela fabrica e comercializa no Brasil inteiro. E que eu já participei da mostra. Isso você participou com os pisos cimentícios da Treale. Que a Treale ainda como fornecedor, que a Treale ainda funciona, existe, nós fornecemos, né? E tanto é que estou fazendo o meu cofrezinho aqui agora, minha propaganda, né? Não coloquei aqui, mas
Mas eu tenho uma pergunta agora, voltando àquele primeiro assunto. Um arquiteto que ainda não fez uma decor. Quando ele vem para uma decor, ele vem convidado pela, exemplo, Decorale, para eu fazer a propaganda, o merchan. Ele vem convidado com vários arquitetos. E aí, dentre todos esses arquitetos, num café da manhã, por exemplo, eles vão escolher um ambiente que ele mais se identifique, e esse ambiente, ele vamos dizer, o arquiteto investe um valor para ele poder participar daquele ambiente. Como funciona isso? As mostras comerciais, vamos dizer assim, que é a Casa Cor, Campinas Decor, eu não lembro, tem uma outra mostra também, mas ela é no Rio, chama Morar Mais. Morar Mais. Legal. Ela acontece no Rio, eu acho que teve uma edição em São Paulo. É uma outra franquia, tá? Sim. Não é Casa Cor. Sim. Mas o que eu te falei, ela acontece só em capitais. Sim. Acho que já teve em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, mas interior não, né? Essas mostras comerciais, como é o caso da Decorale, que vai acontecer, funciona da seguinte maneira. Você mostra o projeto Sim. que vai ser, se é um casarão que já existe, se é uma casa que vai ser construída, eles querem ver o projeto. Ela será construída. Mas vai ter um projeto, uma Sim. maquete, e vai ter um mapa lá dos ambientes. Sim. E aí eles vão para você convida um grupo aí de arquitetos que pode considerar desde os mais experientes, os mais renomados. Toda cidade tem um grupo de arquitetos Sim. que já são os bambambam da cidade. Sim, né? Que é normal. Então, convida todos eles e todos os outros que quiserem participar. Sim. Pega um mailing aí dos profissionais. Tem que ser profissional com atuação. Porque se ele não tem uma atuação, por menor que seja, vai ser difícil para ele ter parceiros. Tá, porque ele vai ter que investir muito. Isso, muito. Então, ele vai, e aí os espaços têm um valor de compra, né? Você compra aquele espaço, dependendo do espaço que ele escolha, desde um living, a entrada da casa, é o mais famoso. Pegar um banheiro, pegar uma varanda, um terraço, cada um escolhe aquilo. Um home theater. Um home theater, escolhe aquilo dentro das suas possibilidades. Né? Ele escolhe, tem um valor lá, ele vai pagar facilitado ou não, aí depende. Parcelado no cartão. Isso, depende da estratégia aí da Decorale. E aí vai ter todo um cronograma, né, que ele vai receber, de quando ele tem que iniciar o projeto, apresentar. Normalmente tem uma esqueci a palavra agora, mas como se fosse uma consultoria para que os projetos tenham uma harmonização, para que não aconteça curadoria. A curadoria, vou até anotar. Tem uma curadoria, então você pode chamar aí um profissional da cidade mais renomado para que ele faça parte dessa curadoria, porque aí ele vai ver os projetos que estão chegando, e não que ele vai mudar, mexer, nada, mas vai dar uma orientação para que a casa tenha uma harmonia, vamos dizer assim, em termos de projeto. Quando ele vem como curador, essa é a palavra? Essa é a palavra. Ele vem como curador e ele é responsável pela conversa entre os ambientes, que haja um feeling, né, entre eles, para que não fique... para que não fique um ambiente, a pessoa saia de um ambiente maravilhoso e encontre um ambiente nada a ver, vamos dizer assim. E esse curador, ele é convidado? Ele é convidado. Ou ele também entra como investimento ali também, para participar? Não, esse é convidado. Convidado, mesmo. Tá bom. Aí tem um profissional, até pode ser por exemplo, não é alguém da cidade, trouxe um curador de fora. Né? Por exemplo, a Patrícia Zampieri? Isso, ela vai fazer o projeto em si. Da casa, ela pode ser tudo. uma curadora. Sim. Tá? Por quê? Porque ela já tem noção do que poderia ter ali. Aí a pessoa apresenta um projeto. Normalmente o papel do curador é conversar e alinhar com a casa, para que fique uma coisa até bom para ele, porque às vezes ele vai fazer uma coisa tão diferente que não vai combinar, entendeu? Sim. Que não vai harmonizar. Sim. Então essa curadoria faz esse papel
de tentar fazer com que os espaços fiquem harmônicos. Não é igual um ao outro, pode ser diferente, Sim. mas que tem a ver, entendeu? Que conversem entre Que si. conversa entre si. Tá. Uma outra dúvida para o arquiteto que está vindo e chegando também, às vezes ele já participou de alguma coisa e quer entrar na decorada. Quando ele compra o ambiente, investe no ambiente para fazer a divulgação dele, a revista, ela também sai uma revista junto, Isso. que ela é distribuída em alguns lugares e ele também faz um investimento na página da revista, os fornecedores também. Como funciona isso? Aí depende muito do pacote, vamos dizer assim. Por exemplo, você pode ter, quando o arquiteto compra o espaço, ele já tem a página dele. Sim. Os fornecedores não, esse sim tem que investir. Né? Então, normalmente, o que acontece? Tem a página do arquiteto na revista e, na sequência, os investidores dele. Por quê? Uma página do arquiteto com a foto dele, falando sobre ele e o a projeto, imagem embaixo do que ele fez. E aí segue os parceiros, né? Sim. Por exemplo, se ele tem lá um parceiro de pisos ou uma loja, porque às vezes não é a fábrica, a loja que forneceu, ele pode anunciar para poder captar essa venda para ele, né? Então, porque assim, as pessoas que vão na mostra, elas levam a revista, é um documento vivo do que ela viu lá. Sim. Então, elas levam aquilo. Muitas pessoas guardam isso para o momento da obra para ela consultar. Ah, é? As pessoas guardam. Eu adorei esse ambiente aqui. Porque tem pessoas que vão visitar que ainda estão num projeto de casa. Sim. Ele não fez, não comprou o terreno, mas o sonho dele está ali. Entendi. Entendeu? Então, ele leva... adorei... Tem... N casos de pessoa que foi 2 anos depois e chamou o arquiteto que ele viu um ambiente que ele achou maravilhoso numa amostra. Aí, os fornecedores, existem os fornecedores masters que eles investem de uma força mais forte na revista. Aí você pode abrir, né? Em patrocinador master, patrocinador, diferentes níveis, né? Para que todo mundo consiga investir. Da forma que ele achar melhor. Né? E todo mundo consiga participar, né? Sim. Então, por exemplo, eu não consigo ser o fornecedor, porque assim, você pode, por exemplo, um fornecedor master dar exclusividade na categoria para ele. Sim. Então, por exemplo, se ele é um fornecedor de metal, vamos colocar aí uma Deca da vida. Sim. Ela pega patrocínio da amostra, só tem Deca em termos de metais. Sim. Um outro, ele quer participar, mas ele não consegue ser o patrocinador master. Aí ele tem outros benefícios, né? Então, você vai criando nomes para as cotas que eles vão comprando. Entendi. E aí, para cada cota, é um benefício. Entendi, bacana. Aí, no final da revista, ele vem marcando todos os fornecedores e tal. Tá bom. Aí, por exemplo, eles podem... É muito interessante isso, para as mostras ficarem bem dinâmicas, fazer eventos durante a mostra. Sim. Então, por exemplo, o fornecedor master vai dar a festa da fornecedor X. Aí movimenta toda a cidade, né? Eu quero ser convidado, não sei o quê. Entendi. Aí vai os... Que é o coquetel de inauguração. Tem o coquetel de inauguração e tem as festas ao decorrer, para a mostra não ficar uma coisa parada, né? Então, aí, todo mundo quer estar participando, quer ser convidado, né? Desde as autoridades da cidade. É bom envolver todo mundo, né? E eles usam um tema, por exemplo, assim, a ideia que nós estávamos tendo, eu não sei se ela é interessante, mas podemos conversar depois. Como nós estamos muito na tecnologia, na época da IA, então seria tecnologia e inovação. Mas toda amostra tem um tema para trabalhar em cima daquele tema, para que haja uma harmonia. Isso, tem. Normalmente se elege um tema, sustentabilidade, se cria um tema para as pessoas poderem ter alguma coisa desse tema no seu ambiente, né? E aí já dá uma sinergia. Entendi. Eu estou sabendo que a Aquaplaza ela já vai participar. A gente tem que conversar, né? Mas a gente participa de mostras, então. Já participa, né? Já participou em Americana também na época, né? Mas não pela Aquaplaza, participei por outra empresa. Por outra empresa. Então, esse ano a gente participou da Campinas Decor, entendeu? Com uns arquitetos, chama Milão Arquitetura, né? São uns arquitetos muito bons de Campinas. Então, faz parte do nosso trabalho participar, mas aí a gente vai
analisando e, com certeza, participo. Tá bom. Então, vale a pena para o arquiteto de Americana, da região e os fornecedores realmente entrarem numa decor dessa para que haja realmente uma mudança dentro da cidade, junto até com o pessoal da política, o pessoal das empresas, o pessoal, né, realmente vale. É um movimento para a cidade, né? Uhum. É um movimento que envolve os empreendedores da cidade, os lojistas da cidade, os profissionais, que todo arquiteto é um empreendedor, né? Sim. Que ele trabalha sozinho, ele é a própria empresa. Então, é um movimento que mexe com uma cadeia muito grande. Sim. Tá? Então, assim, ter apoio das autoridades, questão de tráfego para o local, se ajuda a fechar a rua no dia do evento, ter essa parceria com a cidade em si, porque, na verdade, está trazendo um evento que mais vai movimentar a cidade, né? Vai ter matéria nas mídias, não como anúncio, mas como cobertura local de que a EPTV faz muito isso, né? Eles visitam as mostras, mostram os melhores espaços, como reportagem mesmo. Tá? Porque é bom para a cidade e é um acontecimento na cidade, como se fosse um show, como se fosse uma peça de teatro, é uma coisa que está acontecendo na cidade. Então, é bom ter esse envolvimento de todos. Né? Como consultor dessa Decorale, Josimar, a ideia nossa seria entrevistar todos os arquitetos que estivessem envolvidos nesse projeto no podcast antes da apresentação, bem antes. Por quê? Porque ela vai colocar no seu Instagram, vai avisar e falar os projetos, quem ela é, para ajudar na divulgação. Pós a mostra, também ela tem a oportunidade de trazer também no podcast e falar como foi, e mostrar como ela se sentiu, qual foi a ideia dela. Você acha que esse projeto de também trazer para o podcast todos os arquitetos e profissionais e fornecedores para o podcast muito antes? O que acontece? O profissional que está fazendo uma amostra, o que ele busca, na verdade, é a divulgação do trabalho dele. Tá? Então, toda a mídia, Instagram, podcast, tudo que vier é útil para ele. Entendi. Entendeu? Toda a mídia que for, ele dar uma entrevista, ele falar do projeto que ele está fazendo, por que ele está entrando na amostra, que ele está acreditando, que ele está apoiando, isso vai atrair novos... por exemplo, vai começar a seleção ou a escolha de profissionais para a Decorale. Então, se você já começa com os arquitetos mais renomados da cidade, você atrai muito mais gente. Uhum. Então, esse arquiteto vir... já pode participar do podcast. Pode participar do podcast. Ele já vai se sentir honrado em estar participando e aí ele vai divulgar a amostra junto com você e ele vai trazer outros nomes. Nós estamos chegando no final do nosso programa, Josimar. Eu queria deixar à vontade para você fazer as considerações, falar sobre a Aquaplas, sobre você, sobre os projetos que você já fez e dar as considerações finais para todos os arquitetos, engenheiros, para a cidade, para os investidores. Fique à vontade aí, você tem aí um tempo limentado aí. Não, tranquilo. 2, 3 minutos. Assim, Fique à vontade. Agradeço o convite, né? De vir aqui falar. Agradeço aí o convite para participar aí como consultor da Decorale. A ideia é realmente fazer uma amostra que vai se repercutir na cidade, que vai movimentar os segmentos de arquitetura. E os segmentos de arquitetura, a gente está falando de loja de material de construção, loja de móveis, loja de papel de parede, uma infinidade de materiais que vai numa casa, numa construção, desde o início até a morada da pessoa. Então, cortinas, tapetes, e todas essas lojas da cidade podem se envolver no projeto, aliás, devem se envolver, não deve ficar ninguém de fora, ou seja, se eu fosse um lojista regional, eu já queria estar no projeto, porque é uma receita de sucesso mostra de decoração. Tá? Não é uma coisa que não dá certo, é uma coisa que dá certo há muitos anos. Né? Entendi. A Casa Cor, por exemplo, que é a maior mostra do país, ela já está aí... não, ela tem no Brasil inteiro. Né? Ela, lógico, a maior é São Paulo, está tendo nesse momento
no Parque da Água Branca, se eu não me engano, mas ela tem em Porto Alegre, em Curitiba, Goiânia, Espírito Santo, Vitória, Recife. Ela tem, ao longo do ano, começa por São Paulo e Rio de Janeiro, e vai ter nossas mostras em todas as capitais, né? Então, já é um sucesso, ou seja, quando tem a mostra, os profissionais que trabalham, por exemplo, Casa Cor São Paulo, ela já está no nível que ela seleciona os profissionais. Não é qualquer um que vai fazer Casa Cor. Tá? Então, você tem realmente... aí você já sabe o nível de profissionais que vai estar lá, porque ela faz uma seleção. Sim. Não é entra quem quer, entra quem foi selecionado. Então, é uma coisa assim, bem interessante. E isso movimenta o mercado da região, né? Então, é uma receita de sucesso, uma mostra numa cidade, e como isso movimenta o mercado de arquitetura. Josimar, eu quero agradecer a sua presença. É uma honra você ter vindo. Obrigado por aceitar o convite. Posso convidá-lo outras vezes? Sim, claro, estou aí à disposição. Então tá bom, eu vou despedir do nosso público. Pessoal, você que nos assistiu aqui no YouTube, foi uma honra ter você com a gente. Não esquece de compartilhar, não esquece de participar, tá bom? Até o próximo programa. Um abraço e um beijo no coração. Fica com Deus. Josimar, obrigado. Viu?